Olá, gente querida do meu coração. A nossa palavra hoje está em Mateus capítulo 11, verso 15. O texto diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos vivendo dias onde há muita gente querendo ser ouvida. Há muita gente para falar. Há muita gente com discurso pronto, disposta a convencer aos outros das suas razões, da sua ideologia. Há muita gente querendo impor, o seu pensamento, a sua filosofia de vida aos outros. Há muita gente disposta a falar. Há muita gente falando o que sabe e o que não sabe. Mas muito poucas pessoas dispostas a ouvir. Esse texto, Jesus está falando com seus discípulos e com outras pessoas, e ele usa um provérbio. Essa expressão é uma expressão proverbial, usada por Jesus muitas vezes e comum naquela época, que significa que alguma coisa muito importante vai ser dita e é preciso parar e dar atenção àquilo que vai ser dito. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O texto não está dizendo que as pessoas eram surdas ou que elas não tinham ouvido, mas o texto está dizendo que era preciso parar agora, ouvir e refletir naquilo que estava sendo dito. Eu creio que esses tempos que nós estamos vivendo, de pandemia, esses tempos de tanto sofrimento, de tanta morte, de tanto luto, de tanta lágrima, esse tempo de tanta dor, esse tempo de tanta angústia, que esses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo, Deus está querendo falar conosco. A questão é que nós estamos tão ansiosos por falar, tão preocupados em falar. Nós somos detentores de tantas respostas, de tanta sabedoria, que nós não nos calamos para ouvir a voz de Deus. Você já pensou que esta pandemia, que essa catástrofe que se abateu sobre o mundo é um chamado de Deus para ouvirmos a sua voz? Deus quer falar conosco. E eu creio que entre as muitas coisas que Deus quer falar conosco, Ele quer dizer para nós que vivemos numa correria desenfreada. O mundo vive numa correria desenfreada. As pessoas estão preocupadas em acumular coisas. As pessoas estão preocupadas em ter coisas. As pessoas estão preocupadas em obter coisas. E há muita gente que se mata de trabalhar, que abandona a própria família, que quebra o seu relacionamento na perspectiva de acumular coisas. E Deus, com tudo isso, está dizendo para nós, dá uma paradinha, dá um time, dá um tempo. Há coisas mais importantes do que acumular bens. Deus está falando conosco. E é preciso ter ouvidos para ouvir a voz de Deus. Mas eu creio também que Deus quer nos falar de que nós precisamos ser solidários, que o individualismo em que nós fomos jogados, que o sentimento de que nós somos indivíduos que estamos sozinhos ou que precisamos sozinhos guerrear contra tudo e contra todos. De que o outro é o nosso inimigo, que o outro é o nosso adversário. Essa sensação, esse individualismo que faz com que nós olhemos a vida da nossa perspectiva apenas, com a nossa lente. Esse individualismo que faz com que nós estejamos dispostos, às vezes, a atropelar o outro e passar por sobre o outro e impor ao outro a nossa maneira de viver e de ver a vida, não está de conformidade ao projeto de Deus para nós. Se nós olharmos para a Bíblia, veremos que nosso Deus é um Deus que se revela na comunidade da Trindade. Deus é um Deus que vive em sociedade, que vive em comunidade. Se olharmos toda a Bíblia, nós vamos ver que Deus é um Deus que não é um Deus que motiva a
solidão, que motiva o individualismo exacerbado, exagerado. Mas é um Deus que nos ensina que nós devemos olhar para o outro e estender as nossas mãos para o outro. A Bíblia nos ensina que nós precisamos amar ao nosso próximo, que nós não estamos nesse mundo sozinhos, que há pessoas ao nosso lado, caminhando conosco, e nós precisamos estar atentos às necessidades um dos outros. Mas eu creio que quando o texto diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, que Deus está falando conosco também, que esses momentos difíceis são momentos em que os nossos olhos precisam se voltar para o Criador e sustentador do universo, para o Deus Todo-Poderoso, para aquele que reina soberanamente sobre tudo e sobre todos, que Ele continua no controle de todas as coisas, que Ele não pode ser desprezado, abandonado, rejeitado, como nós o fizemos até o momento. Deus está falando para nós que está na hora de pararmos tudo, absolutamente tudo, e nos voltarmos para o Senhor. Ele está impondo a nós um momento de voltarmos os nossos olhos para os céus e contemplarmos aquele que é o Senhor e dono da vida e da história. Talvez você esteja nessa corrida desenfreada para obter coisas, para ganhar coisas, para acumular coisas. Talvez você se sinta um herói solitário, um Dom Quixote, lutando e guerreando contra tudo e contra todos. E eu quero dizer para você que isso não é verdade. A Bíblia nos ensina que a vida deve ser vivida em comunidade. Nós precisamos viver solidariamente. Precisamos olhar para aqueles que estão ao nosso redor, ao nosso lado, e estender as mãos para ajudar um ao outro. Mas também o texto nos diz, ou nos chama atenção, para a necessidade de ouvir aquele que é Senhor e dono da vida e da história. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E eu creio que Deus está falando conosco nesse tempo. Que tal baixar o tom da tua voz, se calar um pouco, aguçar os teus ouvidos, olhar as circunstâncias ao teu redor e ouvir a voz maviosa, a voz carinhosa, a voz abençoadora do Deus que é o nosso Pai, Senhor da nossa vida e dono da nossa história. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que Deus te abençoe. Eu queria pedir para você curtir esse vídeo e compartilhar com outras pessoas para abençoá-las. Fique na paz do Senhor Jesus.